João 14, verso 23 e 24. Você que achou, vamos ficar de pé. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Podem sentar? Vamos orar. Senhor, penetra-nos com tua palavra. Fala-nos tão morto, Senhor, esta noite conosco, que todos os corações que aqui estão, Senhor, saiam daqui diferentes. Ó Deus, que Teu Espírito, Senhor, possa agir de forma poderosa e eficaz, ó Deus, naquilo que desejas falar ao nosso coração. Eis, ó Deus, que estamos reunidos neste lugar para ouvir a Sua voz. Então, ó Pai, eu te peço, seja misericordioso e fale com o Seu povo. Fale de maneira que eles possam entender. Fale de maneira, ó Deus, que haja transformação. E glorifique o Teu nome, Senhor, sobre este lugar e sobre nós. Como em Ti esperamos, ó Deus, que assim seja feito para a glória do Teu nome. E eu te peço também, ó Deus, por minha vida, Senhor, põe as Tuas palavras, Senhor. Tão somente as Tuas palavras. E faz a Tua obra, Deus. Porque por isso nós oramos constantemente neste lugar, para que o Teu povo, Senhor, cresça cada vez mais em adoração a Ti, em uma vida consagrada ao Senhor. Então, Senhor, que o Senhor possa tirar os impedimentos, que o Senhor possa cessar as conversações, que o Senhor possa constranger, ó Deus, cada um, Pai, a se pôr diante de Ti nesta hora, com reverência, temor e tremor, pois Tu és o Deus que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, que nesta hora, Senhor, Deus da glória, nós possamos estar considerando, Senhor, o Teu ser em nosso meio, pois quando a Tua palavra fala, é o Senhor falando conosco. É assim eu oro, Deus, e agradeço desde já por tudo que irás fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu há algum tempo estava meditando sobre essa passagem e eu já li estes versos, aliás, li até do verso, a partir do verso 21, no culto de sexta-feira à tarde, no culto de oração da sexta-feira passada. Eu venho pensando sobre isso, sobre essa questão que o próprio Cristo menciona aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E ele diz que, visto disso, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Não parece ter muita coisa, a esmiuçar isso aqui. Parece tão claro para nós, quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Mas, parecida com a palavra de João capítulo 15, que diz: se as minhas palavras permanecerdes em vós, e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiseres, e será feito. E essa questão de guardar, de permanecer, é o X, é o cerne do que ele quer falar. E é isso que eu quero conversar com vocês e meditar com vocês esta noite, sobre essa questão de guardar a palavra do Senhor. O que significa isso? O que significa as minhas palavras permanecerem em vós? O que significa guardar a minha palavra? Ou aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. O que significa isso? Guardar a palavra do Senhor. E eu quero pensar junto com os amados irmãos esta noite nessa sentença, pois ela é de fundamental importância no seu entendimento para a nossa vida cristã, para aquele que realmente teme a Deus e deseja viver segundo a vontade de Deus. E aí eu quero mencionar pelo menos alguma coisa do que não significa. E esse guardar a palavra, ou as palavras de Deus permanecerem em nós, não significa memorizar as Escrituras. Embora que memorizar seja importante para nós, e eu muito me alegro com muita gente que recita a palavra de Deus, e é maravilhoso isso, que sabe decorado alguns versos das Sagradas Escrituras, como o Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? E muita gente sabe outros versos também gravados na sua mente, que pode simplesmente recitar e dizer, como o Salmo 1, como o Salmo 91, como o Salmo 121, como o Salmo 37, porções desses salmos e etc. Outras passagens das Escrituras, Jeremias 17, 7, glória a Deus, que nós podemos lembrar e trazer à tona. Mas isso não significa guardar as Escrituras, e eu quero dar duas razões bíblicas para isso. A primeira é que também o diabo, ele memorizou as Escrituras. E se nós olharmos bem, ele não tem as Escrituras em suas mãos, mas ele memorizou muito bem as Escrituras. Por quê? Porque na tentação, em Mateus capítulo 4, de Jesus no deserto, Satanás citou as Escrituras para Jesus. E ele citou como está escrito, deturpando o sentido, mas como está escrito, ele citou para Cristo. E ele diz lá no capítulo 4, verso 1 a 10, nas suas tentações: olha, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então por que você não salta? E aí Jesus responde a ele também com outra parte das Escrituras, dizendo: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele diz, realmente, se o Senhor der ordem, o Senhor transforma as coisas, porque foi dado poder a você, a autoridade a você. E Jesus rebateu ele com as Escrituras também. Então a gente percebe que memorizar apenas não é o sentido real de guardar a palavra. Não é. Uma segunda razão é que os judeus, eles também memorizavam as Escrituras. Porque eu já falei aqui que a educação do povo de Israel, logo quando de pequeno a criança era colocada para estudar as Escrituras, e eles tinham que decorar a Torá, a lei do Senhor, e eles passavam horas a fios repetindo os mandamentos do Senhor, para que eles pudessem memorizar e decorar. Só que eles, ao fazerem isso, não significa que eles guardavam a palavra. Porque no momento em que Jesus estava discutindo com eles, em João capítulo de número 5, o Senhor diz que eles não tinham a palavra dele habitando nos seus corações.
Porque se eles tivessem a palavra de Deus no coração deles, de verdade, eles o receberiam, eles aceitavam a Jesus como Filho de Deus. E não foi isso que aconteceu. Então a gente entende, tá bom? Que memorizar as Escrituras não é guardar a palavra. Embora que memorizar as Escrituras pode trazer alguns benefícios para nós. Benefícios como? Se eu estiver em um lugar onde não tem uma Bíblia para mim, eu posso meditar na palavra do Senhor, trazendo à minha memória um verso que eu memorizei, ou uma porção das Escrituras que eu memorizei. E eu posso ficar remoendo sobre isso e conversando com Deus em espírito, para que Ele possa realmente trazer o real sentido daquela palavra ao meu coração. E por isso é importante memorizarmos as Escrituras. É importante também para podermos confrontar os erros que o mundo apresenta, porque o mundo está cheio de pecaminosidade, e nós precisamos trazer à memória muitos versos da palavra do Senhor para combater os erros que o mundo apresenta diante de nós, e não nos enredarmos pelo caminho que o mundo oferece. Nós precisamos também memorizar as Escrituras, porque nós não podemos ser pegos de surpresa. Alguém nos chamar para dar uma saudação e eu ficar caqueando como alguém perdido, como um largado batendo na cabeça e ficando assim preocupado: o que é que eu vou dizer? Então é importante memorizar as Escrituras para momentos como esse nós também termos algo para proferir ao povo do Senhor, tá? E dentre outras coisas mais, nós precisamos tomar decisões sérias. E às vezes, memorizando as Escrituras, nós temos como ser orientado em tomar a decisão certa em nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. Mas a parte dessa importância de memorizar as Escrituras, isso não é tudo. E não significa guardar a palavra de Deus. Então vamos pensar mais seriamente como seria isso. Essa questão, irmãos, de guardar a palavra de Jesus, ela tem o sentido de a palavra habitar dentro de nós, de maneira que produza fé em santidade, fé em obediência. Vou repetir para nós. O significado de guardar a palavra é a habitação da palavra do Senhor em nós, na nossa mente, em nosso coração, de maneira que ela produz fé, uma fé que nos leva à santidade e nos leva à obediência. Isso é guardar a palavra de Deus, tá? Isso é guardar a palavra de Deus. E esse é o sentido real do que está sendo dito aqui por Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, habitarem em vós de verdade. E aí nós precisamos olhar para isso. Como é que isso vai acontecer de verdade? Quando ela encontra dentro de nós o lugar dela. E aí eu quero trazer realmente a discussão de Jesus com os judeus em João capítulo 8, verso 37. Você está bem pertinho aí, você pode voltar, tá bom? Alguns capítulos. João capítulo 8, versículos número 37. João capítulo 8, verso 37. Diz assim: bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Como pode ser isso? Eles estavam ouvindo Jesus.
Jesus passou um bom tempo discursando na frente deles. Jesus passou grande soma do seu tempo pregando diante dos judeus, nas sinagogas, discutindo com eles. Foi alvo de discussão, muitas pregações que Jesus fez, muitos sermões que ele deu dentro das sinagogas dos judeus. Mas olha só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a palavra dele não está nos judeus, ou não está habitando dentro deles. E o que a gente pode pensar sobre isso é que muitos podem ouvir a palavra do Senhor, e ela pode vir, e ela pode entrar nos ouvidos, e ela pode encontrar e descer, e ir e voltar, e remoer dentro do ser humano. Mas como ela não encontra um espaço para permanecer lá, simplesmente ela vai embora, ela sai. Por quê? Porque não criou raiz, porque não teve profundidade na semeadura. E isso nós precisamos pensar, porque como também na parábola do semeador, 3 tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas ouviram a palavra, mas só em uma a palavra habitou. Em 3 tipos, ela foi lá, ela remoeu alguma coisa, ela fez alguma coisa ser gerada de alguma maneira, mas então depois ela saiu deles. E nós temos esse testemunho do próprio Senhor na palavra que caiu àqueles que estavam à beira do caminho, naqueles que estavam nos pedregulhos e também naqueles que estavam com espinhos. E ele diz que nenhuma delas a palavra entrou como deveria entrar para habitar nos seus corações, nas suas mentes. Mas quando ela entrou na terra boa, e ela passou a habitar naquela terra boa, aquela terra boa produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E aí a gente pode pensar já numa aplicação para nós. Esta palavra habitou em você. Ela tem habitado em você. Ela tem feito transformação na sua vida. Ela tem feito de você produzir frutos. Aleluia. Você tem realmente saboreado esta palavra, vivido esta palavra, porque este é o significado. E aí nós temos que ter ciência disso aí, porque uma vez nós entendemos isso, nós passamos a verificar que realmente Deus está produzindo. E quando essa palavra encontra lugar e ela passa a habitar dentro de nós, ela vai retirando as outras coisas e ela vai enchendo cada vez mais o nosso ser com essa palavra. E quando provado isso, nunca mais, escute bem, nunca mais você vai desejar outro alimento senão a genuína palavra de Deus. Nunca mais você vai se regozijar com os pratos do inimigo. Nunca mais você vai se regozijar com comida superficial, mas você vai desejar o verdadeiro alimento sólido, a genuína palavra que dá vida. E nós precisamos ver isso, tá? Ela cria raiz e ela produz fruto em nós. E nos judeus, tá bom, ela não estava neles, mas nos seus, os verdadeiros filhos de Deus, ela encontra habitação. E como ela encontra habitação, é como dizer que ela está em casa, ela está em nós, no templo do Senhor. Ela encontrou morada e ela permaneceu nela. E quando ela faz isso, nós vamos começar a emitir raios de luz, da verdadeira luz que ilumina todo ser que professa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembre-se disso. Mas, e por que essa palavra ela produz fé? Fé para santificação e fé para obediência. Bem, primeiro de tudo, porque é a palavra de Deus. Nós podemos dizer o que for, não faz efeito.
Mas quando Deus fala a sua palavra, faz efeito. É diferente. É muito diferente. E isso não está maravilha para nós. Por quê? Porque as pessoas inventam um monte de coisas. Inventam livros e mais livros para tentar suprir uma necessidade que só a palavra de Deus tem. E que foi determinada por Deus e colocada nas Escrituras, lá no livro de Deuteronômio, quando ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja Deus por isso. Irmãos, nós temos um monte de gente com um monte de teorias motivacionais. Faça assim, sua vida vai melhorar. 10 passos para o sucesso. 21 leis para governar. 32 atitudes para melhorar a sua vida. 10 motivos ou regras para você melhorar o seu casamento. 70 resoluções para abençoar a sua casa e a sua família. E eu digo para vocês todos, só a palavra de Deus, aleluia, vai produzir alegria, bem-estar, paz espiritual em todos nós. Louvado seja o Senhor. Porque é a palavra de Deus, entende? E ela faz efeito, porque é a palavra de Deus. Só a Escritura produz isso. Entende como é que é? Nós podemos descobrir um monte de coisas, e N sabedorias podem surgir, mas nenhuma delas se compara à palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos guardá-la. É por isso que nós precisamos estudá-la. E é por isso que nós precisamos meditar nela cada vez mais. Porque é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, tá? Eu posso dizer assim, que é a palavra que Jesus veio proferir. Neste mesmo verso que nós lemos, em João 14, ele diz que a palavra que estás ouvindo, no verso 24, final do 24, não é minha, mas do Pai, que me enviou. E eu já disse em outra pregação, que quando Jesus fala, é Deus falando. É verdadeiramente Deus falando. Aí você dá para imaginar e para perceber os textos dos evangelhos que a gente lê, Jesus discursando. O Sermão do Monte. Está lá ele: bem-aventurados vós, os mansos, porque vocês herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E etc e tal. E vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E aí, quando ele estava discursando, era o próprio Deus falando para o povo. E aí, quando Deus estava falando por meio de seu Filho, louvado seja o nome do Senhor, as palavras penetravam nos corações, nos ouvidos, na mente daquele povo, e fazia algo diferente, porque todos em si se maravilhavam pelo modo como ele transmitia aquilo. E é dito pela própria Escritura isso: ninguém falou como ele falou. Glória a Deus. Porque as palavras de Jesus é palavra de Deus. É Deus falando. Aí você imagine as sentenças e as verdades que Cristo dizia, que é Deus dizendo para o seu povo. Entende? Como nesse próprio capítulo, no capítulo 14, ele diz no verso 6: ninguém vem ao Pai senão por mim. É Deus dizendo: ninguém pode ir a Deus se não for pelo seu Filho Jesus Cristo. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus está dando testemunho de seu Filho. Então não adianta você ir por Papa, por São Pedro, São Bento, São Benedito, quem quer que seja. Não vai. Porque Deus disse que só pode ir pelo Filho. E somente Ele e mais ninguém.
Entende como é que é? São verdades da palavra do Senhor. Quando Jesus diz, olha, não é o que entra pelo homem que contamina o homem, mas o que sai do homem contamina o homem. Porque dentro do homem, do coração do ser humano, é que procede a maledicência, o adultério, o homicídio, o roubo, a fornicação e todas as coisas mais pecaminosas que existem no mundo. E quem falou isso foi Jesus. Se ele falou isso, então foi o Pai que disse para ele falar. Então foi Deus que disse isso de nós, dos seres humanos. E aí então nós precisamos refletir sobre isso. Nós temos que entender que essa palavra produz fé em santidade e obediência por causa de que é a palavra de Deus. E não somente isso, mas porque as palavras de Jesus também são vida. Ninguém vivifica, só Ele vivifica. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Muita gente percebe isso no seu dia a dia. E nós encontramos testemunho nas Escrituras disso aí. As palavras dele produzem vida. Em João capítulo 8, é colocado diante de Jesus uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora foi levada porque estava em adultério. E eles desejavam ver o mestre apedrejar ou mandar apedrejar aquela mulher diante de todos. Todo mundo correu com pedra na mão para acusar aquela mulher e matar aquela mulher. E Jesus estava sentado escrevendo no chão e eles questionando isso. Jesus continuou lá pensando um pouquinho, depois levantou-se e, como Deus, conhecedores das intenções dos corações de todos que ali estavam, sabiam que eles estavam querendo realmente pôr Jesus em uma contradição. Se Jesus era realmente pela lei, ou se ele veio mostrar o amor do Pai em misericórdia e perdão e graça. E Jesus não podia ser contra a lei, mas também não podia deixar de salvar aquela mulher. Então Jesus se levanta e diz: qual dentre vós, quem quer que seja, que não tenha um pecado sequer, pode atirar a primeira pedra? E a Bíblia diz que todos eles abandonaram suas pedras e foram embora, e ficou a mulher sozinha, porque na consciência deles foi lembrado os pecados de que cada um tinha. E aí fica Jesus e aquela mulher. Jesus chega para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esta palavra que tem tamborelo gerou vida naquela mulher, porque daquele dia em diante nunca mais ela procurou pecar diante do Senhor e passou a seguir a Jesus e a servir a Jesus, porque as palavras de Jesus são vida, são verdadeira vida, verdadeiro alimento, verdadeira comida. Entende? Ah, Senhor, se nós pudéssemos absorver verdadeiramente as palavras de Cristo, quando Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se nós verdadeiramente absorvêssemos essas palavras que são vida, nós seríamos muito diferentes de hoje. Nós veríamos uma igreja fortalecida, uma igreja triunfante sobre a terra, crente firme, inabalável, grato, porque conheceu a palavra da vida, a palavra de Cristo, que produz verdadeiramente vida em nossos corações. Porque Ele mesmo disse isso: as minhas palavras são espírito e vida. Bendito seja Deus. E o próprio Pedro, na sua confissão, reconheceu isso. Quando ele foi indagado por Cristo: quem disse que eu sou? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E aí ele diz também, conversando com eles depois da multiplicação do pão: quereis vós também? Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Cristo são vida. Bendito seja Deus. Entende como é?
Então, quando nós lemos as Escrituras, meditamos as Escrituras, e algo dessa natureza é revelado ao nosso coração, nós somos vivificados. E aí eu lembro do Salmo 119, que o salmista clama: Senhor, estou aflito, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Bendito seja Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Cristo é vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero perguntar se vocês querem comer e se alimentar da palavra viva, ou se vocês querem comer bolotas, ou palha e feno, que é apresentado por aí afora, em profetas que não têm profundidade, nem se alimentam dessa palavra. Ou se vocês querem acreditar em falsos mestres e falsos profetas, que iludem a mente de vocês, tentando colocar em vocês algo que não vem da parte de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. São elas que testificam do Senhor. Examinai as Escrituras. Em terceiro, porque essa palavra, ela vence o diabo. Por isso ela produz fé, para que a gente possa obedecer ao Senhor, estarmos debaixo da potente mão de Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de nós. Glória a Deus. Na primeira carta de João, capítulo número 5, não me recordo do verso, mas depois vocês leiam lá, tem dizendo, o Senhor diz na sua palavra, que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sendo governado pelo diabo. Não há uma fração desse mundo, desse sistema todo existente desse mundo, que não seja governado pelo diabo. E o diabo, ele é um inimigo sobrenatural. Ele é milhões de vezes mais forte do que nós. E nossas defesas são nulas. Nossas defesas naturais são nulas contra o diabo. Se ele realmente não fosse restringido pela graça soberana de Deus, talvez você não estivesse aqui. Mas louvado seja Deus, bendito seja Deus, porque Ele só vai até onde o Senhor permite. E Ele não tocou no seu marido que não é crente, porque Deus ainda não permitiu. Ele não tocou nos seus filhos que não são crentes, porque Deus não permitiu. Ele não matou ele não trucidou ele não causou coisa grave neles, porque Deus não permitiu. Mas a Bíblia diz, porque habita a palavra em nós, nós vencemos o diabo. Nós vencemos as tentações promovidas por eles. Nós vencemos o sistema mundano inteiro. Ele nos tenta e nós resistimos. E nós permanecemos firmes. E nós dizemos não, não e não, porque essa palavra habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Glorificado seja o Senhor. E na primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, que lá tem dizendo assim: vós jovens, eu vos escrevo estas coisas porque vocês são fortes, e porque a palavra de Deus habita em vós, vencestes o maligno. É óbvio que ele está falando para jovem. Quem faz o estudo da primeira carta de João vai entender porque ele usa o termo jovem. Mas é para todos nós. E Ele quer realmente despertar cada vez mais fé em nosso coração, principalmente nos novos convertidos, naqueles que estão crendo agora na palavra do Senhor. E Ele está dizendo, realmente vocês vão vencer o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. E aí então nós vamos resistir às tentações e às investidas dele. Assim como Cristo fez no deserto quando foi tentado, nós também somos tentados, entregues todos os dias para ser provados. Mas porque a palavra de Deus habita em nós, nós vencemos o maligno. E nós ordenamos a ele, saia, e ele sai. E nós pisamos sim em todas as armadilhas dele. E nós desfazemos os laços dele, porque a palavra de Deus habita em nós. Aleluia.
Isso tudo pela fé. Somente pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E como acontece para guardarmos a palavra do Senhor? Será que você encontra em você mesmo essa habilidade? Tem condições de você fazer isso? Por si só? Sim ou não? Não. Você pode estudar ela o tempo inteiro. É verdade. Mas ela não vai habitar em você somente por isso. Ela só vai habitar quando o Espírito Santo fizer a conexão dela Aleluia. com a nossa mente. É. Deus nos criou seres inteligentes, pensantes, racionais, com emoções, sentimentos, com entendimento, com discernimento, com capacidade de interpretação. Deus nos criou com tudo isso, e Ele deseja que nós venhamos a refletir verdadeiramente em sua palavra, no seu ser, no seu plano, em toda a sua obra, em tudo que Ele realmente designou para nós. E Ele deseja que nós venhamos a saber de tudo, porque o propósito do que está escrito é para nosso conhecimento. E Paulo, ele ora em suas cartas por isso. Ele diz assim: eu rogo por vocês, desde que eu vi que vocês estão crendo em Jesus, para que o Senhor possa derramar sobre vocês toda a plenitude de sabedoria, conhecimento e entendimento espiritual, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura da graça de Deus, que vos chamou para uma eterna glória, com uma esperança viva e com todo o seu brilho e resplendor, para vocês provarem da grandeza do ser de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele fez isso e ele ora assim. Então, como nós vamos guardar? Como isso acontece? Isso só acontece quando o Espírito Santo ele faz essa conexão da palavra do Senhor com a nossa mente. E aí então a gente passa a crer. Louvado seja Deus. E depois que passa a crer, nunca mais a gente é a mesma pessoa. É. Jamais. Nunca mais nós somos os mesmos. Quando ele faz isso. E o interessante disso, irmãos, é que isso é um processo. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Porque esse é o ministério dele. O ministério do Espírito Santo é convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo. Também é o ministério do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. E na primeira carta de João diz que ele foi deixado em nós para nos ensinar. E que nós não pensamos em professores, entre aspas, né? Mas ele mesmo vai nos ensinar. E eu quero fazer uma explicação de por que nós devemos estudar a Bíblia, participar de estudos bíblicos e coisa parecida. Porque apesar de ter um professor lá dizendo as coisas e explicando as coisas, elas não farão efeito dentro de você se o Espírito Santo ele não pegar aquilo e ele enxertar dentro de você, para que você possa criar uma conexão com isso, para que ela penetre de tal modo em seu ser, em sua vida, em seu coração, em sua natureza, que você é transformado. E aí você passa a experimentar o verdadeiro leite espiritual que vem da parte de Deus para nós. Bendito seja Deus por isso. Entende? E por que eu digo isso? Porque muita gente não entende a regeneração. Só vai entender quando o Espírito Santo travar isso lá dentro, criar uma raiz lá dentro. Você vai compreender. Muita gente não compreende a justificação. E não é porque ele não tem inteligência. É porque o Espírito Santo ele precisa fazer a conexão disso. Muita gente não entende a eleição, a adoção de filhos.
Por quê? Porque o Espírito Santo ainda precisa fazer essa conexão dentro dos nossos corações, na nossa mente, para que possamos entender. E isso não acontece porque simplesmente nós vamos folhear e ler, não. Só acontece quando o Espírito Santo realiza essa obra graciosa em nossos corações. Louvado seja Deus. Amém. E você, quando experimenta isso, sente uma alegria tremenda e profunda. Você já deve ter percebido um momento em que vocês estavam lendo as Escrituras. E pode acontecer com vocês de vocês lerem as Escrituras e passar para lá e para cá. Rapaz, não falou como deveria falar. Mas de um outro momento, quando você passou na Escritura e começou a ler a Escritura, de repente o Espírito Santo ele abre a sua mente e ele começa a inserir o real significado, ele traz a revelação daquilo e você vai se alegrando, vai se alimentando, vai entendendo, vai tendo discernimento e você passa a se alegrar, a glorificar a Deus. Ou você chora, você louva, você entroniza a Deus, porque você percebeu que o Espírito revelou a verdade de Deus ao seu coração e lhe edificou. Louvado seja o Senhor. E aí nós precisamos orar para que isso aconteça mais vezes e pedir a Deus: Senhor, eu quero mais, eu não posso parar aqui, eu quero me aprofundar mais, eu quero ir mais além, eu quero mergulhar verdadeiramente na Tua Palavra, porque ela é fonte de vida, vida inesgotável, ela que traz paz, alegria, vigor, força. É a palavra de Deus, irmãos, e nós precisamos ter esse entendimento dela. Um outro exemplo que eu posso dar a vocês é assim: todos já ouviram dizer, na Bíblia há 365 ou 66 não temas, não é? E muita gente está temeroso, apesar de ter ouvido isso várias vezes. Mas quando o Espírito Santo insere esta verdade dentro do coração de um crente, nunca mais daquele dia em diante ele vai temer coisa alguma. Entende? Nunca mais daquele dia em diante ele vai temer coisa alguma. Porque foi feita conexão. Outra vez eu disse que era feito em forma de quebrantamento. É aquele processozinho entre ler, compreender alguma coisa e a ação do Espírito Santo, quebrantando-nos, desarmando-nos, para que a palavra de Deus nos encha e faça realmente gerar vida em nós. Amém. É assim que acontece. É dessa maneira que acontece. Agora, uma última pergunta sobre esse guardar a palavra do Senhor. Porque se isso acontece, há consequência. Mas eu não quero entrar na consequência, porque a consequência é que o Pai nos amará e que Jesus e o Pai vêm para dentro dele e faz dele morada. Já pensou nisso? Que coisa grandiosa. Mas eu não vou entrar nisso ainda. A minha questão final agora é: o que fazer diante disso que acabamos de ouvir até agora? Você vai continuar fugindo de estudar a palavra e de aprender a palavra? Porque eu tenho observado as listas de presença dos estudos bíblicos. E eu vi que pessoas começaram, mas já não estão vindo mais. O que você quer da sua vida? Por que você não persevera em conhecer o Senhor? Por que você não insiste em estar ali e vencer o maligno que procurou colocar empecilhos para que você não estivesse?
Por que você está fugindo disso? Por que você não se interessa por isso? Por que você não põe na sua mente racional que isso é importantíssimo diante de Deus? Ou, por que outros não se interessam em aprender mais? Você já se acha autossuficiente no conhecimento das Escrituras e da doutrina de Deus? Por que você não vem à escola bíblica? Por que você não vem aos outros cultos onde a palavra de Deus é pregada? Por que você não junta-se com outros irmãos para meditar nas Sagradas Escrituras? Porque é mais fácil para nós nos encontrarmos com outra pessoa e conversarmos sobre a vida, conversarmos sobre acidentes ou mortes que aconteceram, conversarmos sobre a presidenta Dilma, ou a seleção brasileira, ou o Corinthians, ou a minha casa, o meu chuveiro, ou isso, aquilo, outro, e não partilharmos da palavra genuína de Deus. Porque nós não perdemos os encontros nas pizzarias, nas lanchonetes, nos dias realmente que existem tais programações, mas perdemos facilmente uma reflexão da palavra de Deus. Por que você passa horas diante de uma televisão, mas não consegue passar uma hora assistindo uma pregação sobre a verdade de Deus, de um homem de Deus? Eita, glória a Deus. Será que a palavra de Deus está habitando em vós? Ou vocês estão se enganando, se iludindo, achando que vão realmente agradar a Deus com esse modo de vida que estão vivendo? Grande, aleluia. Grande Deus, aleluia. Ajuda aí, Jesus. O que vocês acham que Deus está pensando de nós agora? Deus grande, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Às vezes eu ouço algum comentário, mas a palavra foi uma bênção ontem. Mas a palavra foi uma bênção ontem. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus sempre será bênção. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes eu fico pensando, se cumprir em vós a palavra está lá no profeta. Eu não sei quando foi, quem foi que disse, mas é assim: eles vêm a ti como alguém que tange bem, que fala bem, que instrui bem, mas os seus corações estão distantes de mim. É desse jeito. E ele exorta: convertei, pois, os vossos corações. Arrependei-vos das vossas transgressões, dos vossos pecados. Busquem a Deus de todo o seu coração, para que a palavra viva habite ricamente em vós, e assim se manifeste o vosso amor por Ele, como é professado nos hinos, nas canções, em tudo que a gente diz: amo a Jesus, sou de Jesus, louvado seja Jesus. Que isso não seja apenas fruto de lábios, mas de um coração convertido, em que a palavra de Deus está realmente habitando. Aleluia, meu Senhor. E que aí tire do nosso semblante esse mau gosto, esse desgosto pela palavra e a obra do Senhor. Porque quando a palavra de Deus habita verdadeiramente, pode ser o que for, você o glorifica Louvado com um seja modo de viver digno desse Deus que criou os céus e a terra. Oh, amado Deus, que amor tão grande. Louvado seja Deus. Mas aí então você vai mudar ou vai ficar do mesmo jeito? Você vai se levantar e vai realmente decidir mudar a sua vida em prol de conhecer a palavra viva, de guardar essa palavra? Ou você vai continuar do mesmo jeito, acomodado do jeito que está,
vivendo a sua vida achando que está bom demais do jeito que eu estou, eu não preciso aprender mais, eu não preciso mais conhecer ao Senhor, eu quero dizer que se eu vivesse 1000 anos ainda não seria suficiente. Eita Deus grande. Não seria suficiente para eu entender tudo o que está neste livro. É porque o Senhor nos ama demais. E mais, Aleluia. carregar ela aqui, ou dentro do paletó, ou no bolso da calça, não faz efeito. Obrigada, Deus, pelo teu amor, Jesus. Não faz efeito. Aleluia. Entende? Apenas trazer para cá, abrir aqui, levar para casa, não faz efeito. Ela só vai fazer efeito quando ela entrar. Louvado seja Deus. E Aleluia. para ela entrar, você precisa ter sede dela. Pois quando o Senhor vê que realmente você está interessado em aprender ela, Ele vai abrir o seu entendimento, vai lhe encher da palavra viva, dessa palavra que transforma e tem poder para agir o sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. E fazer grandes coisas por nós. Mas aí eu quero convidá-lo ao arrependimento nesta hora e a oração diante do Senhor, Louvado seja o teu para nome. que Deus mude a sua vida. Tu és maravilhoso. E se você, depois que ouviu tudo isso, sabe que precisa mudar e deseja realmente mudar, então eu quero que você fique de pé no seu lugar e você vai fazer uma oração silenciosa diante de Deus e vai dizer: Deus, eu quero ser diferente. Louvado seja o nome Louvado do seja o Senhor. nome do Senhor. Se você realmente entendeu isso esta noite, que você precisa realmente mudar, então você vai ficar de pé diante de Deus e vai reconhecer: Senhor, eu não estou fazendo o que eu devo fazer, louvado seja Deus. E eu quero realmente ser transformado por esta palavra grandiosa, por esta palavra graciosa. Eu quero guardá-la, fazê-la habitar verdadeiramente em meu coração. Aleluia. Mais e mais. E eu quero que você feche os seus olhos e comece a conversar com o Senhor. E comece a dizer ao Senhor, no seu espírito: Deus, me perdoe. Eu tenho sido um servo negligente. Eu não tenho desejado, Senhor, conhecer-te através da tua palavra. E eu sei que não há nenhum outro lugar onde o Senhor possa ser mais revelado do que nela. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque eu dedico tempo para tanta coisa. E não dedico tempo para estudar, para ler a tua palavra, para meditar na tua palavra. Para que o Espírito Santo faça, Senhor, essa conexão que foi dita esta noite, Senhor, entre ela e o meu ser. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas ajude.